cadeira. Ele está operando no nosso meio. Ele é santo. Ele é poderoso. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Uma coisa que a igreja precisa aprender. Deus tem nos ensinado aqui no Ministério Rei Jesus. É que mais vale um dia nos atos de Deus do que 1000 dias fora. Não, nós temos que aprender a ter disposição pelas coisas de Deus. Eu fico feliz de ver, né? Os irmãos estiveram hoje de manhã lá, estão aqui agora. Outros que não estão aqui dormindo direto no retiro, mas estão aqui. Outros que vão trabalhar amanhã, mas estão aqui. Porque isso é o que mostra que tem sede de Deus, fome de Deus. Amém? Não importa a idade, não importa, a Bíblia fala, os novos, os mais velhos também vão sonhar. Deus, Ele quer despertar a igreja dele, amém? Nesses dias. Uma coisa que Deus está mudando é isso: 4 louvores, oferta e palavra de 20, 30 minutos. Nós temos que dar um lugar que é devido para Ele, um lugar que Ele merece nas nossas vidas. Tantas coisas entrou na sua vida, tantas informações, tantas maldições, tantas coisas erradas que você fez. Tanta coisa que Deus precisa desconstruir dentro de você para que depois Ele possa construir coisas dentro de você. Eu estava hoje em casa, depois do culto ainda, anestesiado com o que Deus falou, e eu entrei no quarto para orar. E Deus falou isso comigo, falou: sabe por quê, Diego? Que quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus falou para eles: não é necessário que vocês jejuem enquanto o noivo está com vocês, mas vocês vão ter que fazer até muito mais do que isso depois que o noivo for, porque aquele momento era um momento que Jesus ele precisava na intimidade trabalhar no coração dos discípulos, ganhar tempo naqueles 3 anos para ministrar no coração deles, para desconstruir muitas inverdades da religião judaica ou da vida deles. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque Pedro ele falou: não, Senhor, se preciso for, eu vou até a morte, vou morrer com você. Mas ele não sabia do que estava falando, porque ele estava passando por um processo de ministração com o mestre, de intimidade. Lá na frente, sim, ele daria a sua vida, mas naquele momento não, porque ainda era momento de coisas serem desconstruídas dentro dele. E esse processo é o mais importante, é um processo que não pode ter pressa. Quem está entendendo? Então não era o momento deles se sacrificarem, não era o momento deles darem uma resposta. Era o momento só de simplesmente eles se entregarem e estarem aos pés de Jesus. Era o momento de Jesus servi-los. Era o momento de Jesus lavar o pé deles, para que depois então eles dessem tudo deles. Está entendendo? E o Senhor falou para mim: Diego, esse momento do Ministério Rei Jesus é só o começo. Talvez não é um momento de tantos sacrifícios, não é um momento desse jejum, dessa renúncia, não de jejuar em si que eu estou falando, mas o jejum aqui, na qual Jesus falou, tipificando essa renúncia. Vocês me entendem? Mas é um momento que eu estou ministrando para a igreja, eu estou ensinando a igreja a adorar, estou ensinando a igreja a gastar tempo na minha presença, tirando das veias da igreja toxinas religiosas, ensinando, para que lá na frente, depois então, eles venham de fato viver num nível, entregar e sacrificar para mim coisas maiores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Foi o que Deus falou comigo. E quando nós falamos sobre entrega, nós temos que ter um entendimento. O Evangelho de Cristo, ele tem 2 coisas desde o início do Evangelho, desde o início de Deus, da palavra de Deus, desde o início até o fim. Tem algo
tem duas coisas importantes. Desde o início teve altar e desde o início teve oferta. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Eu até pensei ali, a glória de Deus está tão boa, já está 10 horas, acho que eu não vou pregar, não, mas Deus falou, não, você tem que acreditar nisso que eu estou falando, tem mais, você não pode deixar o povo satisfeito. E Romanos capítulo 12, a palavra de Deus fala algo. Eu quero falar nessa noite através do Espírito. O Espírito quer falar, né? Eu não sei de nada. O Espírito Santo quer falar através de mim algo nessa noite. Aquele que tiver ouvidos ouça. Tudo se resume em duas coisas: altar e oferta. Romanos capítulo 12 fala, rapidamente, abre aí comigo, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra aqui diz que apresenteis, aqui também está, depois da vírgula, que apresenteis. Essa palavra apresenteis no original, no grego, é uma palavra parastesai, que significa oferecer. Se você puder tirar ali apresenteis, vamos colocar ofereceis, para que ofereceis os vossos corpos. Oferecer está falando de quê? De ofertar. Ofertar não é... Eu quero que você entenda coisa preciosa aqui nessa noite. Quando fala-se oferta, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é que dinheiro, vai falar de dinheiro. As pessoas estão machucadas com isso, estão cansadas disso, né? Mas ofertar é muito mais do que dinheiro. Aqui a palavra está falando: ofertais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. A oferta a qual nós oferecemos a Deus, que é a nossa vida, ela tem que ser viva, santa e agradável. Repita comigo: 3 características da oferta que é entregue no altar. Ela tem que ser viva, santa e agradável. Abraão, quando ele estava indo oferecer Isaac, Deus falou para ele: oferece teu filho. E ele subiu um monte com o filho. E quando eles chegam lá, Abraão pega algumas pedras e monta um altar. E Isaac fala: pai, mas e o sacrifício? Ele falou: Deus irá preparar para você, para si, o sacrifício. Então fala que Abraão deitou Isaac no altar. Fala que Abraão fez o quê? O amarrou. Porque a oferta tem que ser oferecida o quê? Viva. Tudo que nós fazemos para Deus, seja o nosso louvor, seja a nossa adoração, seja o nosso culto, tudo tem que ser vivo, santo e agradável. Deus estava falando comigo: Diego, muitas pessoas, muitos pregadores hoje só falam do quê? Oferta, 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 oferta. Ou de dinheiro, ou de falar: não, você tem que trabalhar para Deus, você tem que vir para a igreja, você tem que fazer isso. E muitas pessoas ofertam. Nós vemos ministérios grandes, igrejas grandes, que tem poder aquisitivo, que tem liderança, tem pessoas que trabalham, voluntárias, pessoas que se movem para cumprir a missão e a visão daquele ministério. Só que tem um porém, tem uma coisa muito importante aí. Deus falou comigo: Diego, mais do que a oferta, a coisa mais importante é o altar. Mais importante do que a oferta é o altar. Repita comigo: mais importante do que a oferta é o altar. Sabe por quê, querido? Deus falou para mim que Deus, desde o início, Ele colocou isso: altar e oferta. Para quê? Porque é no altar que revela o seu coração. A pessoa pode levar uma oferta muito boa para Deus,
Mas isso quer dizer que no coração dela, ela está oferecendo o melhor para Deus, algo vivo, santo e agradável? Sim ou não? Não. Deixa eu te dar um exemplo. Saul, ele fez uma oferta considerável a Deus. Eu não sei em valores, teve uma vez que eu pesquisei isso, mas foi algo muito caro. Ele ofertou animais, muitos animais. Ele fez um altar e ofereceu a Deus. Pela oferta, olhando pela oferta, era uma oferta boa, sim ou não? Sim. Mas a oferta foi, Deus rejeitou ele, a oferta. Por quê? Porque no altar, naquela oferta que ele levou, revelou o coração dele, que ele tinha um coração desobediente. Isso quer dizer que não importa somente o que você leva no altar de Deus, mas o altar de Deus revela o seu coração diante de Deus. Por exemplo, uma pessoa, ela leva o dízimo, mas ela tem no senso dela o quê? Eu sou fiel a Deus. Não, eu não aceito passar por isso. Deus vai me honrar, vai ter que me honrar. Muitas igrejas ensinam o quê? Que aquilo que você trazer no altar, Deus vai te dar o quê? 30, 60 e a 100 por um. O que essas igrejas estão ensinando? Que você não está entregando uma oferta, você está fazendo uma aplicação. Quem aplica um dinheiro, quem aplica uma atitude esperando em troca, quem faz algo esperando em troca, você está fazendo uma aplicação. A Bíblia fala, o que deu a tua mão direita não lembra a tua mão esquerda. Então Deus, esse Deus que está sendo pregado é diferente da Bíblia. Porque se ele fala que o que deu a tua mão direita não te lembra a mão esquerda, você não pode falar, Deus, eu dei, agora eu quero colher 30, 60, 100 por um. Oferta, ela tem que ir viva para o altar. Por quê? Depois que ela vai para o altar, ela tem que morrer. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante esses dias. Eu quero falar para você. Pastor, estão me perseguindo. Prepara aí para você dar um glória. Estão jogando terra em cima de mim. Estão tentando me esconder. Talvez lá no seu emprego, talvez na sua família, talvez na igreja onde você congrega. As pessoas tentam o quê? Te esconder. Tentam te enterrar. Teu sonho, enterrar teu ministério. Deixa eu falar para você, não importa com isso não. Sabe por quê? Pega a revelação aí. Se estão jogando terra em cima de você, se estão tentando te esconder, se estão tentando te ocultar, tentando até matar o seu sonho, o seu ministério, não importa se estão querendo te enterrar, porque a semente só pode germinar depois que é enterrada. Se a tua vida é uma oferta viva, santa e agradável a Deus e estão tentando te enterrar, deixa terminar de te enterrar, porque só depois que te enterrar, querido, vai germinar e vai dar fruto, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Você pode glorificar Ele por isso? Se você é uma semente, querido, no reino de Deus, deixe que te enterre. Pode falar de mim, pode falar do ministério, pode falar do dia, não tem problema. Eu sei que eu sou uma semente. Quanto mais terra jogar em cima de mim, quanto mais adubo jogar em cima de mim, mais eu vou morrer. E mais Cristo vai aparecer em mim, e mais eu vou dar frutos para glorificar o nome dele. Semente, que é semente, não tem medo de ser enterrada. Querido, tudo não tem a ver com a oferta, tudo tem a ver com o altar. Desde o início. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz em Gênesis? O primeiro assassinato da terra foi o que? Entre dois irmãos. Um se chamava Abel, o outro se chamava Caim. Por quê? Qual foi a causa de Caim matar Abel? Fala bem alto. Mais alto. Do quê? O que aconteceu? Fala para mim. Fala, quero que alguém fale. Os dois ofereceram uma oferta para Deus. E o que fez Caim ficar com inveja de Abel? O que foi? Deus o quê? E o que aconteceu com a oferta de Caim? Mas será que é isso que está escrito lá? Deixa eu sem dúvida agora. Olha só, como é que existem detalhes que passam despercebidos. Gênesis. Detalhes. Fala comigo. Não tem nada aberto. É o altar. Porque no altar revela quem você é.
Você pode estar levando o melhor, mas no teu coração pode ser que você não está oferecendo o quê? Algo vivo, santo e agradável. Não se compra a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo de número 4, Samuel. Gênesis 4, 4. Olha lá. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou, ou então, agradou o Senhor para Abel e para a sua, e depois para, e depois para a sua, E o verso 5, ao ponto que de Caim e da sua, irmão, eu estou aqui dentro querendo falar em língua, estou aqui, ó. Será que você não vibra quando você recebe uma revelação assim do trono? Ó, fresquinha. De Caim e da sua, antes, segura isso, de Deus rejeitar a tua oferta, Ele rejeita você. Isso quer dizer que não tem como eu comprar Deus. Eu vi quando eu era criança um pastor pregando uma vez que Deus desagradou de Caim, de Abel, de Caim e agradou de Abel, porque Caim ele cuidava do fruto da terra e Abel era pastor de ovelhas. Então que Abel trouxe os animais mais bonitos, Caim trouxe as frutas estragadas, mas não está escrito isso na Bíblia. Isso foi o entendimento dele, porque ele não tinha entendido a revelação. Eu acredito que Abel trouxe do melhor dos animais e Caim do melhor do fruto também. Mas Deus ele rejeitou antes da oferta de Caim, rejeitou a atitude ruim, a intenção do coração. Quem entendeu? Porque Deus não se compra com ofertas. Então para que Deus criou altar e oferta? Por que eu tenho que levar disso? Por que eu tenho que levar oferta? Por que eu tenho que adorar? Porque é no altar que revela a intenção do seu coração. Mas se eu levar o melhor, ainda assim revela. Caim levou o melhor, mas a Bíblia que não fala o que é. Mas algo no coração de Caim. Deus olhou para ele e falou: não aceita. Tanto é que lá na frente Deus falou: você continua com o semblante caído, abatido. Por que você não me aceita? Eu vou te aceitar, não vai ser rejeitado. E ele preferiu o quê? Não se quebrantar, Deus. Então escute só a geração. Essa geração que tem sido levantada, que acha que pode comprar Deus, que dá grandes ofertas, ou que sacrifica, fica nos pontos de sinal vendendo chocolate, para levantar algum dinheiro que seja. Qualquer serviço que seja, que não seja por amor, Deus não recebe. Nem o serviço pode substituir o... Certa vez em Apocalipse o Senhor disse para a igreja: eis que eu tenho contra ti. Você tem trabalhado, você tem resistido. A pastora falou aqui, as obras dos nicolaítas, mas você perdeu o primeiro amor. Se você estiver fazendo a coisa certa, pela motivação errada, tudo se torna errado. Se você estiver fazendo a coisa que aparentemente é bonita, é certa, com a motivação errada, você profanou o altar e a oferta. Aqui em Salmos, capítulo de número 50 e verso 13 e 14 fala. Vou ser bem breve, mas que você seja abençoado por essa palavra. Salmo 50, verso 13 e 14 diz: acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que ele está falando aqui? Deus ele come carne? Deus bebe sangue? Mas por que Deus pede então para alguém oferecer isso no altar? Para revelar o coração. Mas Deus não precisa de dinheiro. Por que eu tenho que levar meu dízimo e oferta? Porque Deus quer revelar diante de você se você tem um coração grato. Quer uma prova? Quer uma prova disso? Vamos lá. Que Deus se importa mais com trabalhar com seu coração do que com seu dinheiro. A palavra de Deus diz, Mateus 5, 24. Verso 23 e 24.
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, o que você faz? Deixa ali diante do... Deixa onde? Diante. Há uma diferença entre eu colocar em cima do altar e eu colocar o quê? Na frente, diante. Colocar diante não significa que a oferta foi oferecida ainda. Está reservada. Deixa a tua oferta diante do altar. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aqui quer dizer o quê? Que Deus se preocupa mais com o quê? Com o seu coração. Isso quer dizer que Deus não quer que você oferte? Não, Ele quer que você oferte. Seu tempo, seu dinheiro, sua vida, seu coração, tudo de você. Mas antes Ele quer que essa oferta seja aceita. Só vai ser aceita se antes você compreender e viver o evangelho do reino de Deus. Se você é uma pessoa que leva a melhor oferta que seja, o seu dízimo lá, mas você não conserta, como a pastora falou, que não reconhece, Deus não aceita, profanou o altar. Não tem nada a ver com a oferta, porque Deus não se compra com a oferta, tem a ver com o seu coração, tem a ver com você, tem a ver o quê? Com a sua atitude. Por que eu preciso do altar? Porque no altar Deus responde com fogo. Quando o povo estava em dúvida, Elias foi no monte, chamou os profetas de Baal, fez o desafio. Quem lembra dessa história? E aí eles fizeram as suas ofertas. E então Deus fez o quê? Falou para ele: agora vai, Elias. Aí Elias, antes de oferecer a oferta, ele fez o quê? Pegou o altar que estava em ruínas, está escrito, e fez o quê? Consertou o altar. Escuta só, a Bíblia fala que o povo naquela época estava o quê? Em dúvida de servir a Deus ou servir a Baal. Por que o povo estava em dúvida? Porque o altar estava em ruínas. Se eles pegassem a melhor oferta e colocassem naquele altar, Deus ia responder? Por que muitas vezes a nossa vida a gente não ouve mais Deus? Porque o altar está em ruínas. Isso tem a ver com santidade. Aí ele pegou e reparou o altar e orou a Deus e encheu de água, e fala que desceu fogo do céu e consumiu toda a oferta. E o povo viu que Deus era Deus, e eles mataram os profetas. Toda vez que algo é oferecido para Deus de coração, Ele responde por fogo. No Velho Testamento ele respondia com fogo. Fala que o fogo descia do céu, saía diante da face de Deus. Em Levítico capítulo 6, no versículo 13 diz: agora é uma coisa que eu gosto de falar. O fogo arderá continuamente sobre e não se apagará. Deus fez eu entender isso aí, cara. Pergunta pra mim, que eu tô doido pra responder. Por que o fogo vai arder continuamente no altar? Por que o povo tinha que oferecer uma oferta para Deus? Para Deus, para expiar o pecado. Então, quando Deus aceitava e dava o perdão dele, ele respondia com fogo. E a Bíblia diz que o fogo queimava primeiro a carne do animal, o sangue era tirado dele. Eles tiravam o sangue, colocavam o animal, presta atenção, e queimava a carne. Depois que queimava a carne, eles pegavam a gordura, colocavam no altar e queimava também. E depois que se queimava a carne e a gordura, o altar continuava o quê? Aceso. Sabe as lâmpadas que ficavam dentro do templo? Eles pegavam desse altar e acendiam. Quem lembra daqueles três que ofereceram fogo estranho para Deus e morreram? Datã, Nadab, Abiú e mais um aí que eu não lembro. Ofereceram fogo estranho, Deus matou eles. Agora pergunta para mim, depois que a oferta foi consumida pelo fogo, depois que a gordura foi consumida, por que o fogo arde continuamente no altar? Pergunta para mim. Aí você depois dá um glória a Deus.
Porque depois o fogo era a resposta de Deus pelo perdão. Eu vou aceitar, eu vi que é sincero, não é por causa do animal. Eu vou aceitar porque eu sei que vocês querem relacionamento comigo. Então eu vou aceitar. Consome a carne, consome a gordura. O fogo veio de onde? De onde? Da face de Deus. Deus falou o que? Você não pode ver minha face, senão você... Então imagina o fogo que sai da presença de Deus. Olha só. Se o fogo não permanecesse no altar, ele tinha que ir para algum lugar. Se o fogo saísse do altar, ele ia para onde? Ia matar quem? Para a ira de Deus não cair sobre a iniquidade do povo, o fogo permanecia aceso no altar, para Deus conter ali no altar. Você pode glorificar Ele? Você está entendendo agora? A presença de Deus é tão poderosa, querido, é tão poderosa, que Deus falou: o único lugar que eu posso permanecer com a minha glória, minha presença, é nesse altar. É o único lugar santo aqui. Então eu vou continuar queimando aqui sobre o altar. Durante muitos anos eu vejo o fogo ainda continuamente no altar. O povo entende isso como a glória de Deus descendo. Não. Isso é a glória de Deus descendo sobre o altar. Porque se a glória, esse fogo cair sobre o povo era morto. Porque nenhum homem com iniquidade poderia suportar o fogo que sai diante da face de Deus. Mas chegou um ponto que essa oferta Deus não aceitava mais, porque o povo já criou isso num ato religioso. Então ele enviou quem? Jesus. E de uma vez por todas. Por isso que logo depois que ele morreu, o véu do templo se rasgou. Por quê? Não precisa mais oferecer essas coisas no altar. Não precisa mais sangue de animal. Porque o Cordeiro de Deus agora tira o pecado do mundo. E eu vou habitar no meio do meu povo agora por causa dele. Então eu não preciso mais do fogo que arde no altar continuamente. Porque ele é o candeeiro, a Bíblia fala, que está caminhando no meio da sua igreja. Só que ele fala: aquele que tem ouvidos guarda o que tem, para que eu não remova do meio da igreja o meu candeeiro. Candeeiro é onde tem o quê? O fogo de Deus. O candelabro vinha, eles pegavam o fogo do altar e acendiam o candelabro. Não podia ser fogo estranho, não podia ser fogo produzido por homens. Agora ele falou o quê? Eu não quero mais essa oferta, porque o povo criou isso no ato religioso. A pecou, vai lá, faz a oferta. A pecou, coloca lá a gordura lá. Não, eu tenho que ter algo que move eles agora, para eles eu habitar no meio deles. Envia o Senhor. Ele se torna a oferta, queima-se a sangue, queima-se a gordura, queima-se tudo. A ira de Deus cai por sobre Jesus. O cálice da ira de Deus caiu sobre ele. Ele agradou Moelo, a Bíblia diz. E agora ele coloca o candeeiro com fogo aceso para trazer direção, para trazer luz, movendo no meio da igreja. Só que ele fala: aquele que tiver ouvidos ouça, senão eu moverei diante de ti o meu candeeiro. Eu não quero que Jesus seja movido, eu não quero que esse fogo seja movido no nosso meio. Ele é a direção, ele é aquele que aquece nosso coração, ele é aquele que mantém o nosso coração aceso. Por isso que Davi falou: mantenha a minha lâmpada acesa, pois contigo eu saltarei muralhas e contigo eu destruirei exércitos. Davi foi um homem no tempo da lei que viveu a graça. Mantenha acesa a minha lâmpada. O fogo não fica mais no altar queimando, um altar de pedra, mas o fogo fica aceso dentro de mim e você, porque nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso corpo, e ele habita dentro de você. Você é altar, você é a oferta de Deus. Você é as duas coisas. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz, que Davi disse: ai, Jesus. Salmo 84, verso 3, ele diz: o pardal encontrou a casa e a andorinha um ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nós, os teus altares, Senhor do exército, Rei meu e Deus. O que ele está falando? Pardal encontrou casa. Você viu algum pardal ser criado por alguém, domesticado por alguém? Você chega naquela pessoa: nossa, eu tenho esse pardal há 20 anos, ele vem, ó, todo dia eu ponho um milho, ele vem e come aqui, que belezinha. Não, por quê? O pardal, ele tem um instinto o quê? Migratório. Ele não para em lugar nenhum. É uma ave que não para.
Ela não é fiel a um dono. Mas está fazendo uma comparação. Até o pardal, que é uma ave, que não encontra lugar de descanso, de repouso. Ela sempre está mudando de lugar. Ela encontrou casa. Ela encontrou lugar de descanso, de pouso. A andorinha, que é o quê? Migratório. Fez um ninho. Falou, aqui eu vou criar meus filhotes. Aqui eu vou ficar. É aqui que eu amo. É aqui que eu quero ficar. Pois não há lugar melhor que o teu altar. Amém? Aí falou, eu que era um peregrino, eu que em busca de ilusão nessa vida, em busca de prazeres, eu encontrei um lugar onde eu quero permanecer. Aonde? No teu altar. Sabe onde você encontra descanso? No altar de Deus. Eu louvo a Deus, querido, por você vir aqui ter sede de Deus, ser ministrado, ouvir a palavra. Só que tudo isso aqui que você está ouvindo é resultado do meu altar com Deus. Eu sou responsável como pastor, e ela como pastora, de trazer palavra, de trazer direção, de trazer alimento. Mas isso não quer dizer que isenta você de ter o seu altar, o seu particular. Não dependa só de comer daquilo que vem do meu altar, da minha esposa. Levante você na sua casa, na sua família, um altar para Deus. Levante com os seus filhos um altar para Deus. Levante na sua casa um altar com Deus. Deus irá falar com você. Eu posso pregar aqui, compartilhar aquilo que Deus quer para a minha vida e para a igreja, porque hoje nós temos essa responsabilidade. Mas Deus quer que você também tenha um altar. Deus quer que você edifique um altar para Ele. Você tem um ambiente na sua casa onde você deita e dorme. Você tem um ambiente na sua casa onde você entra, se banha, onde você faz suas necessidades fisiológicas. Você tem um ambiente apropriado para comer. Você tem um ambiente apropriado até para assistir uma TV e se divertir. Mas você não tem um ambiente apropriado para adorar a Deus. Você vai orar, o telefone toca. Você vai ler a Bíblia, alguém te chama. Sempre ele fica em segundo plano. Separe um ambiente da sua casa, onde você vai orar e você falar, esse lugar é um lugar sagrado. Esse lugar, telefone eu não vou atender. Esse lugar, eu não vou parar de ouvir a voz dele para atender ninguém. Aqui, quando eu entrar aqui para orar, acabou lá fora, o mundo lá fora. Os judeus, eles têm um manto que eles se cobrem. Esqueci o nome agora. Talite. E eles se cobrem daquele talite. E eles se abaixam, se curvam e ficam ali rezando, orando. Porque eles acreditam ali que quando eles cobrem com o talite, eles estão ali no particular deles com Deus. O mundo exterior ficou para fora daquele talite. Todo aquele talite cobre o corpo dele, cobre o rosto dele, cobre as pernas, o joelho. E ele crê que aquele ambiente é um ambiente onde habita só ele, a intimidade dele com Deus. Deus quer que você tenha isso. Jesus falou, ore com teu pai em secreto. E o teu pai que te vê no secreto, em secreto irá manifestar você e te recompensar. Deus não quer que você deixe de congregar e fique só orando em casa, não. Mas Deus também não quer que você congregue e deixe de buscar em casa. Também não quer. Porque as duas coisas estão erradas e as duas coisas estão certas. Quem está entendendo? Diga amém. Deus não quer que você seja dependente de homens. Deus quer que você seja dependente dele. Eu sou dependente dele. Toda a honra e glória seja dada a ele. Ele é o centro. Deus quer que você levante um altar aí. Altar, querido, mostra a sua posição. O altar revela a sua posição. O que você tem adorado no seu altar? Talvez você adore o seu carro. Talvez você adore o seu dinheiro. Ou adore a sua posição de ser uma pessoa honesta, de caráter. Eu sou tão honesto, que não conheço mais ninguém mais honesto. A Bíblia diz em Salmo 115, versículo 4 em diante. Aquilo que você adora, você se torna semelhante. Salmo 115, Samuel. Salmo 115, versículo 4 em diante. Você se torna semelhante àquilo que você adora.
Se você valoriza mais as coisas do passado do que o que Deus está fazendo hoje, é assim que a sua vida vai ser. É a esse Deus que você está servindo. Aqui diz: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem, e quantos nele confiam. Eles se tornam semelhante os que o fazem. Está falando aqui que quem adora a determinados deuses se torna semelhante a eles. Por que muitas vezes a sua vida não é semelhante a Deus? Porque você tem adorado Ele no seu coração. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus ele fez. Jesus falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra imagem no original significa projeção, sombra. O que Deus estava querendo dizer? Tudo que nós fizermos no céu, o homem será projeção na terra. Por que existe injustiça, Diego, na terra? Porque o homem deixou de ser projeção de Deus. Por que existem pessoas que mentem, que roubam, que matam? Porque o homem deixou de fazer exatamente o que Deus faz. Deus mataria? Não. Deus roubaria? Não. Deus mentiria? Não. Deus iria ferir o caráter dele? Não. Mas a palavra semelhança é a mesma palavra usada para sangue no hebraico. Sangue fala do quê? Do nosso DNA, da nossa essência. O que Deus falou? O homem será, na sua atitude, como a nossa sombra. Exatamente o que nós fizermos, ele vai fazer na terra. Ele vai dominar na terra, ele vai ter uma atitude justa. E também será semelhante a nós. A sua essência será a nossa essência. E aqui está falando o quê? Se tornem semelhante a eles. O DNA das pessoas que adoram coisas são se tornar pessoas frias. Por que tem gente que é fria, que não valoriza nada? Tudo para ela é dinheiro. Porque ela adora o quê? O dinheiro. Ela adora coisas. Se alguém entra na casa dela, derruba uma coisa e quebra, ela não abre mais a casa dela. Por quê? Porque ela prioriza coisas. Ela se tornou uma pessoa fria em relação a outras pessoas. Porque ela valoriza coisas e não pessoas. Ela se torna semelhante àquilo que ela evoca, àquilo que ela adora. Quem entendeu, diga amém. Deus quer que você levante um altar para Ele. Nesse altar, Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser entronizado. Ele que tem que ser chamado. Aleluia. Será que você está comigo aí? Aqui em Gênesis, vou terminar. Gênesis. Guarda aí, em nome de Jesus. Baixa. Achei. Gênesis 15. Eu estava procurando a anotação. Gênesis 15 fala: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Galardão significa recompensa. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Fala para o teu irmão: aquele que for gerado de você. Fala assim: Deus fará em você e depois através de você. Querido, Deus não quer levantar pessoas para alcançar sua família. Vocês estavam de manhã lá hoje? Deus quer que você esteja disposto a não se ofender, a não se ferir. Deus quer trabalhar em você, para depois através de você trabalhar dentro da sua casa, trabalhar com a sua família. Abraão falou: Deus, o Senhor tem uma promessa de que de mim eu vou ter vários filhos e de mim vai nascer uma nação. Você imagina Deus virar para você e falar assim: olha, você não vai ter um filho só, o seu filho vai nascer uma nação, vai ser um país, todo mundo da descendência de você. Fala: peraí, mas eu sou velha, minha mulher é estéril, como que isso vai acontecer? Eu tenho um filho lá em casa, bastardo, que eu tive que ficar empregado, porque naquela época eu podia ter mais de uma mulher. Será que vai ser ele? E ele vai ser o herdeiro? Não, não vai ser esse. O herdeiro que eu tenho para te dar vai ser gerado de você. Querido, a resposta que Deus tem não está fora, está dentro de você. A Bíblia diz: vão dizer que o reino está ali, vão dizer que o reino está aqui, mas não vão até lá, porque o reino está dentro de vocês. Por que a gente se reúne aqui, a glória de Deus se manifesta? Por causa daquilo que está dentro de você. Se eu estiver sozinho aqui com sede, querendo, não ia acontecer nada, sabe por quê? Por causa da incredulidade de vocês. Jesus olhou para Jerusalém e chorou, porque falou: oh, como eu queria juntar vocês, como os pintainhos, a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não querem. Eles não quiseram se submeter à vontade de Deus, de Jesus, por causa da incredulidade dele. E aqui fala: será gerado de você. Fala: aquilo que Deus tem para mim vai ser gerado aqui, em mim. Fala: Senhor, nesta noite começa a gerar em mim aquilo que o Senhor tem preparado para mim, desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, eu recebo, eu creio em nome de Jesus. Verso 5. Então, conduzindo, essa parte é uma das partes que eu mais gosto da Bíblia. Então o levou fora. Aonde que Abraão estava? Dentro da tenda. Tenda é um lugar que limita a minha visão. Eu olho só limites. Isso aqui está determinando para mim um limite. Eu não posso passar daqui, nem de lá, nem de cá, nem de cá. Mas a Bíblia fala que o próprio Deus, a Bíblia fala que Abraão andava com Deus. Fez o quê? Vem cá, que aqui dentro você não está enxergando nada. Está falando que o próprio Deus conduziu ele para fora, levou ele para fora, querido. Você já imaginou isso? Deus pega na sua mão: vou lá fora. Aqui dentro você não vai ver nada. Vou te explicar como é que vai funcionar isso. Deus quer tirar você de dentro dessa tenda. Deus quer tirar você de dentro da sua realidade. Você ainda não viu, a tua mente ainda não entendeu, não entrou no teu coração, mas Deus já preparou para aquele que nele espera. Já foi preparado antes da fundação do mundo. Deus preparou grandes coisas para você. Não é porque você não viu, não é porque ainda não aconteceu que Deus não preparou. Deixa Deus te conduzir para fora dessa realidade. A realidade condiz com a naturalidade, mas o que está prometido e preparado condiz com a sobrenaturalidade. Deus é Deus de sobrenatural. Deus é Deus que pega um boneco de barro e faz assim, ó, e ele levanta e vira homem. Deus é um Deus que faz o homem dormir e arranca no pedaço do osso e da carne dele e faz uma mulher. Deus é Deus que faz o povo passar no meio do mar. Ele é poderoso e não há nada que possa impedir o agir dele. Nada. Agindo eu, quem impedirá? Deixa Deus te conduzir para fora. Deixa Ele te arrastar para fora. E aí diz: verso 8.
e disse: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Deus mostrou as estrelas para ele. Olha, conta as estrelas. Assim como você está vendo essas estrelas, é o plano de promessa que eu tenho para você. Ainda você falou: mas Senhor, eu estou em dúvida, meu coração, como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou possuir? Eu acredito na tua promessa. Uma coisa é você acreditar na promessa, preste atenção. Outra coisa é você entender como possuí-la. Alguém pode virar e falar para você: olha, tem um dinheiro lá no banco para você. Outra coisa é você descobrir a forma certa de restituir aquele valor e tirar. Quem entendeu? Uma coisa é você ter direito de receber algo. Outra coisa é você herdá-lo. Agora Abraão entendeu que ele recebeu a promessa. Abraão primeiro agora entendeu que ele acredita na promessa de Deus. Não, agora entendi, eu acredito. Só que a minha dúvida é como que eu vou herdar. Existe uma diferença entre incredulidade e entre não compreender o que Deus, a forma que Deus quer trabalhar. Existem pessoas que são incrédulas. Mas eu não estou entendendo, mas na incredulidade, porque não acreditam. Agora existe aquela pessoa que diz: eu sei que Deus vai fazer, eu sei que vai acontecer, eu sei, mas só não sei como. Isso não é incredulidade, não é pecado. Você não entender, não é errado. Ele falou: eu agora acredito na promessa, eu estou entendendo as estrelas, beleza? Mas como eu hei de herdar ela? Só herda aquele que já se sente no direito. E não entendendo? Primeiro estágio, Deus tira a incredulidade, conduz você para fora, faz você o quê? Acreditar. Segundo estágio, Ele te ensina como possuir. Tem muita gente que tem promessa, mas não consegue herdar, não consegue possuir, porque não consegue compreender. Você só desfruta daquilo que você entende. Eu não estou em busca de uma revelação. Eu respeito todos os pastores que eu conheço, todos que são meus amigos, mas eles vêm: não, o ministério você está sendo, mas deixa eu te falar um negócio. Se você quiser assim, eu falo: meu irmão, fique em paz. Por quê? Deus já me mostrou, eu já entendi como que eu vou possuir aquilo que Ele me prometeu. Você está na bênção, Deus está te abençoando aí desse jeito? Amém. As pessoas me julgam porque eu sou muito novo. Eles acham que eu sou talvez inseguro, que eu sou um menino, que eu não sei o que eu estou fazendo. Deixa eu te falar, querido, eu sei o que eu estou fazendo. Isso ninguém mais vai roubar de mim, eu não vou aceitar, porque eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei como possuir o que Deus tem para mim. Eu não estou em busca de uma nova revelação, eu já recebi. Eu só estou permanecendo nela. Só isso. Você precisa buscar o que Deus tem para você, entender. Essa tem que ser a busca mais importante da sua vida, porque você pode estar vivendo a vida toda de uma forma desperdiçada. Você pode ser uma pessoa que tem dinheiro, que está dando certo, você abriu a sua loja, você tem as suas coisas, mas você sente um vazio de vez em quando. Por quê? Porque você está perdendo a sua vida. Uma coisa que não é aquilo que Deus tem para você. Você ter êxito em uma coisa não quer dizer que você está na direção certa. E aí, ele falou: peraí, como que eu vou herdar essa promessa? Como que eu vou possuir ela? A resposta de Deus, verso 9. Deus falou para ele: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os ao meio, e colocou em partes deles em frente da outra, mas as aves não partiu, porque eram pequenas, né? E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Fala comigo: as aves desciam sobre os cadáveres. Quando Abrão falou: Deus, como é que eu vou possuir a promessa? Agora daqui em diante só vou falar com você de outro jeito. Que jeito? Altar. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira fase da incredulidade, Deus fala assim: ô filho, vamos lá, eu vou te conduzir para fora, vem ver. Você entendeu a promessa? Entendi. Agora, como é que eu vou receber o discernimento de como possuir ela? Agora é outro nível. Agora é só no altar, só na consagração. Aí tem um preço. No estágio da incredulidade, eu vou te tratar que nem um menino. Vou dar o leite. Na hora que você entendeu, entendi.
Agora você quer fazer, minha irmã? Quero. Então vamos lá. Agora você precisa se sacrificar. Você precisa renunciar. Você precisa de consagração. Você precisa se santificar hoje, porque amanhã eu vou fazer coisa grande no seu meio. Querido, Deus não quer ninguém naquele estágio mais de menininho, de conduzir você para fora. Deus já quer que você vá para o próximo estágio. Você já entendeu o que Deus quer de você? Sim ou não? Então ora, lê a Bíblia, come a palavra de Deus, gasta tempo na presença de Deus, para Ele revelar para você como que Ele quer que você faça, para atingir, alcançar aquilo que Ele quer. Aí tá bom, Senhor. Pegou o altar, pegou os animais e colocou. Só que quando Ele colocou os animais, veio o que? As aves de rapina. E começaram a querer o que? Pegar a oferta que estava no altar e carregar para comer. Porque as aves sentiram o que? O cheiro da oferta. Só que se as aves alcançassem o altar e tocassem no altar, ia fazer o que? Profanar o altar. Deus iria rejeitar. Abraão podia falar, não posso fazer nada, as aves estão vindo aí, mas ele pegou alguma coisa. Eu acredito que foi um pedaço de pau, um cajado, sei lá, porque naquela época eles usavam muito isso. E ele fez o que, querido? Deus me guarde para eu não quebrar nada. Ele pegou o cajado, o altar estava lá e ele fez o quê? Ele enxotava o quê? As aves. O que ele está fazendo, querido? Ele estava protegendo o seu altar. Deixa eu te falar o que você tem feito na sua casa. Você tem protegido o seu altar? Você tem pagado um preço? O altar revela a sua posição, a sua atitude. Deus estava preocupado com aquelas rolinhas, com aqueles bichos lá. Deus estava olhando para Abraão e veio o quê? Eu vou confiar uma nação na mão desse cara. Eu tenho que ver se ele tem peso por aquilo que eu entrego na mão dele. Se ele tem o quê? Paixão, se ele tem amor. A Bíblia diz no versículo 12 que ele ficou a noite inteira. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Por que caiu o sono nele? Porque ele ficou a noite toda o quê? Espantando. Porque enquanto o fogo não descesse para consumir a oferta, ele tinha que ficar ali o quê? Guardando. E Deus demorou pelo jeito, porque ele ficou a noite toda o quê? Eu tenho que defender esse altar. Eu tenho que proteger esse altar. Oh, querido, Deus é bom demais. Obrigado, Jesus. Ele falou assim, como eu posso possuí-la? Como que eu vou herdar a promessa? Isso aqui ele falou agora para mim, cara. Como é que eu posso possuí-la? Eu estava pregando sem saber como é que eu ia chegar nesse ponto. Ele não tinha mostrado para mim. Ele perguntou o quê? Como que eu vou possuir a promessa? Aí Deus falou o que para ele? Vai oferecer um sacrifício, que eu vou te explicar. Aí Deus não manda fogo, não manda nada. Ele manda as aves para querer pegar a oferta dele. Ele fica o quê? Enxotar não é assim não. Enxotar é o quê? Gastando energia, se aplicando naquilo. Não, ninguém vai tocar nesse altar. Esse altar é de Deus. Meu coração está nesse altar. Isso aqui não é animal que está ali, é meu coração que está ali. E ficou o quê? A noite até perder as suas forças. Como é que se alcança e herda a promessa? Permanecendo naquilo que você valoriza para Deus. Quando ninguém valoriza aquilo que é importante para Deus, você valoriza. Você está preparado para herdar aquilo que Deus tem para revelar, que não é para qualquer um. Vou repetir. Quando você se aplica em consagrar algo para Deus que ninguém está fazendo, você dá sua vida, Deus está pronto para entregar algo para você também que Ele não entrega para ninguém. Enquanto ele estava ali se aplicando em defender, ele estava sendo preparado, moldado por Deus para prevalecer em toda circunstância e possuir aquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia fala que os nossos filhos são o quê? Herança. Mas o que você faz? Você precisa de um tempo, você vai lá, liga a televisão, em qualquer porcaria, e você deixa que as aves de rapina entram dentro da sua casa. Enquanto você tinha que estar lutando pelos seus filhos. Não, vai ler a Bíblia, vai orar. Muitos pais deixam de corrigir o filho. Vai lá, pelo amor de Deus, dá alguma coisa para ele ficar. Compra o silêncio. Em vez de falar, não, vamos parar tudo, vem cá. Papai vai levar você no banheiro, viu? Vai dar 2 sandalhadas na sua bunda para você aprender a respeitar e aprender que existe limite. Limite é uma coisa boa que vai fazer bem para você no futuro. Você não quer gastar tempo de educar seu filho. Você está deixando que as aves desçam no seu altar.
que adianta você canta na igreja, que nem um canarinho da terra, você prega, você põe envelope na cadeira e você não cuida da sua casa? Você não espanta as aves de rapina da sua casa. A maioria dos pastores hoje em dia, os filhos não estão dentro da igreja. Os filhos não querem saber de Deus, porque eles pregam uma beleza, mas as aves de rapina desceram no altar deles, e eles não estavam lá para espantá-los. Deus me livre de eu cair nesse engano. Deus me livre de eu ter tempo para você e não ter tempo para o meu filho. E quando nós estávamos adorando aqui, meu filho chegou em pai, eu estou cansado. Falei, senta no meu colo. Eu estava chorando, adorando a Deus. Ele dormiu. Falei, vou levar ele lá. Eu não estou perdendo tempo, eu estou cuidando. Porque se eu não fizesse isso, sabe como meu filho ia pensar? Eu estava com sono, e meu pai não me deu o colo para me dormir, porque ele ficou dando atenção para o povo da igreja. Ele não me pegou no colinho, não pôs na cama e não me beijou, porque ele ficou cuidando do povo da igreja. Eu vou deixar que a ave de rapina entre no coração dele, que entra a rejeição no coração. Mas eu posso ter autoridade para estar aqui pregando para vocês, exortando vocês, porque eu tenho gastado tempo espantando aves de rapina da minha casa. Nenhuma ave de rapina vai entrar na minha casa. Nenhuma ave de rapina vai entrar na vida da minha esposa, dos meus filhos, porque eles são preciosos. Eu ofereci eles no altar de Deus e eu vou defender. Nem que eu passe a noite toda, eu vou prevalecer. E Deus vai falar, se ele cuida tão bem aqui desses, ele vai cuidar dos meus filhos também. Se Davi cuida tão bem dessas ovelhinhas, ele vai cuidar muito bem do meu povo, porque ele é um homem segundo o meu coração. Se ele dá a vida pela ovelhinha, ele vai no urso, ele vai no leão, ele vai cuidar do meu povo. Você está entendendo, querido? O seu grande ministério começa com pequenas coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. A noite toda ele ficou espantando. Ele ficou espantando. A história fala que Deus entregou a ele tudo que havia prometido, porque ele defendeu o seu altar. Se Deus quer usar essa geração, se Deus quer usar você, o Ministério Rei Jesus, nós temos que aprender a espantar as aves de rapina. Quando você perceber que uma seta maligna está querendo entrar no seu coração, espanta, querido. Vai para o altar, procura a gente, pelo amor de Deus, ora para mim, pastor. Tem uma ave aqui querendo pousar na minha cabeça. A Bíblia fala que a maldição sem causa não produz. É como uma ave no seu voo. Uma ave para pousar, ela precisa de lugar. A Bíblia faz essa comparação, que a maldição, para ela atingir uma pessoa, ela tem que ter uma causa. Assim como uma ave que está no céu, para ela descer e pousar, ela precisa de um lugar para pousar. Se essa regra funciona para a maldição, também funciona para a bênção. A bênção sem causa não tem efeito. Para a bênção te alcançar, te atingir, você precisa o quê? Ter uma causa. Abraão, ele deu causa para Deus. Ele mostrou o quê? Eu estou disposto a defender o meu altar. Aqui no meu altar não. No meu altar não vai descer nenhuma ave de rapina. Essa noite Deus está chamando você para isso. Oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, agradável, onde aves não pousam. A mentira não pode reinar na tua casa. A fofoca não pode reinar na tua casa. A incredulidade não pode reinar na tua casa. A ingratidão não pode reinar na tua casa, na sua vida, na sua igreja. Quantos estão dispostos a pegar o cajado e espantar as aves de rapina? Eu não quero ser rejeitado por Deus. E também não quero que a minha oferta, a minha entrega seja rejeitada. Senão você vai falar, Deus, mas eu ofereci isso para o Senhor. Eu estava lá no culto. Deus vai falar assim, não valeu de nada. Deus, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei um monte de enfermo. Meu ministério era um ministério muito forte, eu te servi. Eu abri mão de ser um monte de coisa para te servir. Deus falava para mim, Diego, aparta de mim para o lado, porque eu não te conheço. Não é o que você ofereceu, mas como ofereceu. Eu rejeitei primeiro você. E quando eu rejeitei você, o que você ofereceu depois, eu também já fui rejeitado. Deus ofereceu, Deus rejeitou a Caim, a sua oferta, mas agradou de Abel e da sua oferta. Deus tem se agradado de você? Você tem espantado as coisas malignas do seu altar?
Querido, porque quando você oferece algo prazeroso para Deus, o diabo vai tentar roubar. Ele vai tentar roubar aquilo que você está recebendo aqui nesse retiro. Você acha que não vai? Ele vai tentar roubar a palavra que foi semeada no seu coração. Mas você precisa lutar ardentemente, arduamente. Feche os teus olhos agora, começa a orar. Ora, Deus, eu não vou abrir mão do altar. Eu vou defender o meu altar. Eu vou espantar as aves de rapina do altar. Eu vou defender o altar. Luta agora ali no altar. Luta pela sua família, luta pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa. Existem esposas aqui, querido, que estão com o marido aqui hoje. Exemplo da Thalita, da Alessandra, porque elas oraram pelo esposo. Elas não desistiram. Elas falaram, a ave de rapina não vai roubar não. E hoje eles são batizados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Estão aqui hoje adorando a Deus porque elas não abriram mão. Ao exemplo delas, talvez você está lutando por algo. Não desista da conversão do seu familiar. Não deixe que as aves de rapina roubam. Não deixe que a enfermidade, que a falta de dinheiro, que nada roube. Deus quer ver a sua perseverança. Deus quer ver você defendendo. Aqui não! Ninguém vai tomar aquilo que Deus me deu. E Deus vai falar, é assim que você vai possuir a sua herança. É assim que você vai possuir, lutando para defender o altar, perseverando. Enquanto o fogo não descer e não receber a oferta, você não vai sair daí. Por isso que aqui no Rei Jesus nós adoramos, até ser quebrantado o nosso coração, e até Deus se agradar da nossa adoração e o fogo descer. Oh, aleluia, acender a lâmpada. Oh, aleluia. Não deixa que a pornografia roube. Não deixa que a masturbação roube. Não deixa que a mentira roube, a fofoca, a mesquinharia, a ingratidão. Você recebe tanto de Deus, é tão abençoado e não tem a capacidade de ser dizimista, não tem a capacidade de ser um ofertante, não tem a capacidade de ficar num culto ou louvando, cantando. Você fica com preguiça. Você se torna uma pessoa ingrata, mesquinha. Ele deu o filho dele, ele deu tudo, ele ofertou, e você só quer receber. A sanguessuga tem 2 filhinhas, dá, e elas não se fartam de pedir, dá. Mas Deus quer que você entregue tudo, a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu coração, sua casa, sua família, tudo. Não seja mesquinho, não seja incrédulo, não seja ingrato, não seja morno, porque o morno estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas seja decidido, Senhor, eu vou defender o meu altar, eu vou defender, Senhor, a minha família, eu vou defender a minha intimidade contigo, eu vou defender a minha santidade. Nenhuma noite de sexo, querido, vale a pena comparado à glória dele que está por vir sobre nós. Oh, nenhum dinheiro, nenhuma bebida, nenhum cigarro, nem maconha, nem cocaína, nada desses prazeres transitórios pode se comparar à presença dele. Oh Senhor, encontrei teu altar. No teu altar eu tenho paz. No teu altar eu tenho paz. No teu altar eu tenho paz que o mundo não pode dar. Eu estou dentro desse curral velho, com telha de eternite quebrada, com um chão de cimento velho, mas eu sinto a tua glória aqui, Senhor. Eu sinto a tua presença aqui. E a tua presença me satisfaz. Oh, deixa essa glória invadir você. Deixa ela te invadir. E você vai ser curado na alma e no corpo hoje. Deus quer mudar a tua história.
Mas eu nasci assim, pastor. Eu fui criado desse jeito. Mas sua vida não precisa continuar sendo assim, amado. Não precisa continuar sendo assim, amada. Se você nunca teve uma causa por que lutar, agora você tem. Você tem um altar para defender. Teve gente aqui que nunca teve que lutar por nada, sempre teve tudo de mão beijada. Roupa, dinheiro, atenção das pessoas. E quando elas precisam lutar pela santidade, elas não conseguem, porque elas sempre tiveram tudo. Ao mesmo tempo não tinham nada. Mas hoje aqui Deus está falando, luta pelo altar. Luta pela santidade. Luta. Eu acredito ainda em casamento. Eu acredito ainda enquanto tem pastor que está largando a mulher para casar com outra mulher que tem metade da idade da mulher dele, com desculpa esfarrapada. Eu ainda acredito que pode ser até que a morte nos separe. Eu acredito em fidelidade. Eu acredito. Pode descer o pau em mim, eu vou continuar defendendo o meu altar. Eu não vou me modificar. Vou modificar meu altar para agradar os padrões de igrejas que hoje existem. Eu vou agradar a Deus. Eu vou continuar defendendo o meu altar. Aqui não. Aqui não. Ah, não tem pecado beber um vinho, não, uma cerveja, não tem nada a ver. Aqui não. Nesse altar não. Não, vinho de dissolução não. Eu não vou me embriagar com isso, eu vou me embriagar do Espírito. Porque só Ele me satisfaz. Só. Vamos voltar aos caminhos antigos. Vamos voltar às veredas antigas. Vamos voltar a ser sério. Não pelo cabelo que seja comprido, não pelo se usa saia ou calça, mas por causa do coração, por causa da vida, da atitude. Vamos viver a palavra genuína. Vamos buscar santidade. Marido, volte a amar sua esposa. Não procure outra mulher aquilo que você não encontra nela, porque aquilo que ela não pode te dar, só Deus pode suprir. Esposa, não procure em outro homem aquilo que o teu marido não pode te dar, porque aquilo que ele não consegue completar, Deus completa. Vai pro altar. Vai pro altar. Vai defender o altar. Vai defender o altar. Vai defender o altar. Entra comigo em espírito agora e começa a defender o teu altar. Deus vai começar a mudar dentro de você, teu interior, querido. Se você não lê a Bíblia todo dia, alguma coisa está errada, querido. Se você coloca só CD na sua casa e fica lá cantando, Deus fala: seus lábios estão cheios de cânticos, mas o seu coração está longe de mim. Você tem que ter vontade de ler. O dia que você não conseguiu ler a Bíblia, você tem que ficar desesperado. Falar: hoje eu não consegui ler. Meu Deus, eu preciso da tua palavra, eu preciso do teu pão. O mundo te enche de tanta responsabilidade que você não tem tempo para olhar na Bíblia. Você tem tempo para olhar o Facebook, para olhar o WhatsApp, para olhar tudo, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Você, já estamos terminando o mês de fevereiro, você comprometeu que ia ler a Bíblia esse ano e parou. Não tem a capacidade de ler um capítulo da Bíblia por dia. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O altar está sendo roubado. Tem aves roubando o que está sendo colocado ali. Você não está sendo eficiente o suficiente para defender o seu altar. Você tem que reconhecer sua incompetência e falar: Deus, me dá força, fortalece os meus braços para descer o cajado em tudo que vier contra o altar. O Adriano pregou aqui: se o teu olho impede, arranca fora.
Tua mão impede, arranca fora. Arranca da tua vida aquilo que te impede de ser fiel a Deus. Ah, mas eu tenho uma amizade de muitos anos. Não tem problema, azar. Fica a amizade lá. Se essa amizade interfere na sua santidade, perde a amizade, mas ganha a tua salvação. Ganha a tua vida no altar de Deus. Ah, mas eu não consigo ficar sem olhar o celular. Então você faz o seguinte: dá de oferta o seu celular então, e compra um sem internet, usa só para atender ligação e ligar. Arranca! Ah, mas eu estou viciado, todo dia à noite eu tenho que chegar e ligar a televisão. Então arranca a sua televisão da sua casa, coloca dentro do guarda-roupa e tranca. Pastor, você está sendo radical, querido. É assim que tem que ser, senão nós vamos brincar de servir a Deus aqui. Até você conseguir ter domínio próprio, arranca da tua vida. Arranca. Defende o seu altar. Você que precisa confessar, eu quero que você, nós vamos apagar a luz, nós vamos orar. Eu quero que você comece a confessar agora. Saia do teu lugar, afaste do teu irmão. Você vai começar a confessar: Deus, eu estou pecando nisso. Pecado tem nome. Não fala: Deus, se por um acaso eu pequei. Não, eu pequei, eu falei. Senhor, o altar está profanado, mas eu quero edificar um altar novo hoje. Eu quero restaurar o meu altar contigo. Levante a sua voz agora, levante o seu lugar para você não dormir, e comece a orar agora e dizer: Senhor, eu conserto contigo nessa noite. Eu conserto contigo agora. Eu edifico um altar novo. Isso está roubando, Senhor, a minha santidade. Você não aguenta ficar sem fofocar. Toda rodinha de fofoca você fica ali falando. Então arranca da tua vida. Arranca, filho. Arranca, filha. Ore a Deus. Fala pro Senhor. Você que tem camisinha guardada, você é solteiro, joga fora, meu irmão. Você que tem visto pornografia, não aguenta, dá o computador para alguém então, antes que isso acabe com o teu casamento, com a tua vida. Deixa de ser hipócrita. Faz que nem no filme Prova de Fogo. Joga o computador lá no meio da rua, mas salva o teu casamento. Não joga a culpa na tua mulher, no teu marido. Seja responsável pelo seu pecado. Deus, traz quebrantamento nesse povo, Deus. Que eles tenham disposição para defender o altar. Você que está adquirindo coisas que não são suas, de forma ilícita, conserta, devolve, arranca do seu altar. Labalabaxi e calabá. Porque Deus não se compra. Tenho eu mais prazer do que obedecer, do que sacrificar. Tenho eu prazer mais em obedecer do que sacrificar. Porque se você sacrifica para mim, ainda que seja algo bom, sem obedecer à minha vontade, você está fora do centro da minha vontade. Você não pode servir a Deus para mim ver. Você não pode servir a Deus para os outros ver, porque no dia que você estiver diante do trono de Deus, eu não vou estar lá para te defender, querido. Eu não vou estar lá. Eu também vou passar por esse trono. Então conserta o teu altar. É tempo de santidade. É tempo de arrancar o que está podre.
Vem, Senhor, com teu poder. Vem, Senhor, com tua glória aqui. Vem nos esvaziar. Queremos nos esvaziar. Não queremos te desagradar, Espírito Santo. Não queremos te desrespeitar, Senhor. Vomita para fora, vomita. Vomita para fora agora em nome de Jesus. Aquilo que você comeu não te fez bem. Aquilo que você engoliu e prejudicou a tua vida espiritual. Recogita, vomita. Você pode ser livre hoje. Confessa para Deus. Se você adulterou, confessa para Deus. Confessa o teu pecado. Seja homem o suficiente para confessar o teu pecado. Seja mulher suficiente agora. Estar o meu altar, Senhor, contigo, minha intimidade. Você que vive brigando com seu marido, com a sua esposa, chega, dá um fim hoje, dá um basta. Seu altar está em ruínas. Você está destruindo o seu casamento. Você que negligencia o cuidado com seus filhos, reconhece isso hoje. Eu sou falho, Senhor, me ajuda. Espírito de Deus, vem gerar vida em mim, Senhor. Tua vida em mim.
Sopra. Varre esse lugar com a tua presença, trazendo quebrantamento. Despedaça o coração duro. Converte, Senhor, verdadeiramente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga comigo: se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Repita: se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Nós vamos parar, encerrar aqui. Eu quero que você, nesse mesmo espírito, você vai abraçar alguém, vai declarar sobre ela que ela está livre, vai declarar sobre ela: você tem uma nova vida no Senhor. Escute, mesmo nós saindo daqui, querido, Deus vai continuar trabalhando em corações aqui. Não se assuste se pessoas do nada começar a chorar. Então agora aqui, ó, nesse momento nós vamos comer lá, mas vigia agora na conversa, na brincadeira. Nós só vamos parar aqui porque tem que ir por causa do horário. Mas Deus vai continuar trabalhando. Amém? Eu quero que, é livre aqui, vocês sabem disso, mas eu quero que nesses momentos aqui agora, hoje à noite, você respeite isso. Essa presença de Deus. O culto tem que parar para adorar, mas a presença de Deus não é neutralizada. Amém? Amém? Amanhã, 9h30 da manhã, nós vamos começar o culto. Então você acorde às 8h30 vamos começar a servir o café. Os cultos da noite estão começando atrasado, porque só tem 2 banheiros para mais de 35 pessoas tomar banho. Então vocês nos perdoem, infelizmente não tem como. Amanhã nós temos culto aqui à noite. Vamos tentar começar às 8 horas. Você que está fora do retiro e quiser vir, pode vir. Nós vamos terminar o retiro terça-feira. Terça-feira tem café da manhã, a ministração de manhã e o almoço, e depois está encerrado. Então amanhã nós temos ministração de manhã e de noite. Almoço e janta. Você que está fora e queira vir, você é nosso convidado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia.